Pois é, gente. Eu tava falando da censura nas redes sociais e acabaram de derrubar minha live. Então eu vou dar um minutinho. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem entrar nessa live. Ok. Pois é, para quem tá escrevendo que a live caiu, não sei se a live caiu ou foi derrubada, mas vamos dar um minutinho aqui para todo mundo que estava na outra live passar para essa. E como eu falei antes, eles querem nos calar e não vão conseguir. Então, pessoal, peço desculpas, mas quem puder, vamos facilitar. Para todo mundo que sabe que tinha amigos assistindo a live, peguem essa live e encaminhem. Compartilhem, porque como eu falei antes, eles não vão nos calar. Eu tô com um problema aqui no sistema, eu consigo ver que tá problemático o YouTube, mas faz parte. Pois é, vamos dar um minutinho. Tá, até me deu calor de tudo isso. Então, eu agradeço a todo mundo. Eu agradeço a todo mundo que tá aqui e que não tá desistindo de ouvir o que a gente tem para dizer. E a gente não vai se calar. E a gente vai continuar apostando, eles vão continuar derrubando, a gente vai continuar apostando. Então, para aqueles que querem ajudar o canal, se inscrever no canal ajuda, dar like ajuda, compartilhar os vídeos e lives ajudam. Tudo que vocês podem fazer, não só do meu conteúdo, do conteúdo que vocês sabem que é verdadeiro, que fala de Israel, como do Rafael Guanabara, como, por exemplo, do professor Roque, o pessoal que vocês sabem, o Viva Israel também, o pessoal que vocês sabem que falam a verdade sobre Israel, todos aqueles que puderem se inscrever nos canais, puderem dar like, que puderem compartilhar, isso realmente ajuda bastante. Mas eu quero continuar agora o que eu estava falando antes. Apesar de antes a gente estava com 25, 30 mil pessoas, agora a gente está com 5 mil, mas vai demorar, eu acho que uns minutinhos até todo mundo conseguir achar essa live aqui também. Mas o que eu estava falando antes é o seguinte: se o Hamas é ou não é um grupo terrorista e por que é importante dar nome aos bois. Então, o Hamas é e sempre foi um grupo terrorista. Eles não têm objetivo de cuidar da causa palestina, eles não têm objetivo de fazer negociações de paz. No meu vídeo anterior, pessoal, quem quiser assistir o vídeo anterior que eu postei no domingo anterior, eu fiz um resumão bem grande em relação à história do povo palestino, à história do povo de Israel. Também eu li um pedacinho do Estatuto do Hamas, porque ninguém precisa acreditar nas minhas palavras, vocês podem ouvir da boca do próprio Hamas, e o Hamas diz que eles não são a favor de negociações de paz, de acordos internacionais, e que eles buscam a jihad, a guerra santa, contra judeus e contra cristãos. O nome que eles usam é os povos do livro. O livro é a Bíblia. Tanto judeus como cristãos usam a Bíblia. Então, a guerra deles não é só contra judeus, é contra também cristãos. E, pessoal, vejam que isso é importante para as pessoas que acham que o Hamas, que o Hezbollah, que o Irã, que o Qatar são problemas de Israel. Eu sinto informar vocês, pessoal, que o problema não é nosso. Não, porque o problema não é nosso só. Eles são contra Israel, mas eles também são contra qualquer ideologia diferente a deles. Então, o Hamas odeia a população israelense, como eles odeiam também a população cristã brasileira, pelos mesmos motivos. Vocês são povos do livro, como nós somos também. Então, vamos lembrar claramente disso, que o problema não é
Para eles, não é só Israel. Então, isso aqui é parte de uma jihad, de uma guerra santa muito, muito maior que simplesmente o fato da existência de Israel. Israel é o primeiro alvo dessa jihad porque a gente está no meio do Oriente Médio, a gente está fisicamente cercado de países árabes e muçulmanos, e a gente é terras que no passado também pertenceram aos muçulmanos, quer dizer, aqui houve reinados judaicos, houve também depois períodos de conquista muçulmana, mas a gente tem que lembrar, pessoal, que essa jihad não é só contra Israel. E uma prova disso é que quando o Hamas atacou, começou a atacar, eles atacaram não só judeus, eles atacaram todo mundo que estava todo mundo que estava em Israel. A gente está falando de mais ou menos 45 vítimas tailandesas, a maioria cristãs. A gente tem vítimas tailandesas cristãs, a gente tem inclusive muçulmanos, árabes muçulmanos, que foram sequestrados pelo Hamas. Uma família árabe muçulmana que morava em Sderot, que é uma cidade de maioria judaica, a cidade foi atacada, o pai e o filho foram levados para Gaza, eles continuam em Gaza, ainda sequestrados, e só Deus sabe qual o destino que eles vão tomar. Então, isso não é só contra judeus, não é uma guerra de judeus contra muçulmanos, é uma guerra Israel contra os terroristas do Hamas, e lembra, Israel é só o primeiro alvo dessa jihad, dessa guerra santa. A gente viu atentados na Europa muitas vezes nos últimos anos, e eles vão continuar acontecendo se esses grupos terroristas não forem parados. Então, pessoal, claramente o Hamas é um grupo terrorista, eles buscam a destruição de Israel, a destruição dos valores cristãos judaicos, destruição de valores liberais, direitos das mulheres, direitos LGBT, eles buscam a destruição de tudo que é diferente deles. E por isso vamos lembrar disso. E agora que isso ficou muito claro, a gente vê também a maneira que eles buscam isso. Não é uma jihad, não é uma guerra santa verbal, é uma guerra santa extremamente sangrenta. A gente está falando de mais de 1.500 vítimas em Israel, e o número só não é muito maior, porque graças a Deus Israel tem uma polícia e um exército pronto para defender a sua população. Senão teria sido um massacre muito maior, e um massacre feito de uma maneira extremamente cruel. Sim, bebês foram decapitados. Vergonha de todas aquelas pessoas que entram nas redes sociais para dizer que isso não aconteceu. Isso aconteceu e tem imagens. Tem imagens de crianças queimadas. Gente, tem imagem, eu vi uma de uma criança com um machado na cabeça. Então, para todos aqueles que dizem que não aconteceu, aconteceu. Porque o Hamas não tem vergonha nenhuma do que eles estão fazendo. Isso está desde o estatuto deles até os atos. Então, pessoal, eles filmaram. Os próprios terroristas filmaram e postaram, principalmente no Telegram, eles postaram as imagens. Então, todos aqueles que dizem que não houve massacre ou que não foi bem assim, são as mesmas pessoas que dizem que o Holocausto não aconteceu. Não faltam provas para a existência do Holocausto. E ainda assim tem gente que é negacionista, que diz que o Holocausto não aconteceu, ou não foi bem assim, ou os judeus mereceram, ou isso ou aquilo. São as mesmo tipo de pessoas que agora dizem que não houve massacre no sul de Israel. Houve. A diferença é que agora a gente tem muitas imagens. A gente tem imagens filmadas pelos terroristas, a gente tem imagens pelas pessoas atacadas. Quando estava tendo aquela festa brasileira israelense no sul, que era uma festa pró-paz, que justamente, retrospectivamente olhando, não foi uma boa ideia, mas eles estavam fazendo uma festa pró-paz ao lado de Gaza, dentro do lado israelense. Era um grupo de jovens, tinham ali centenas de jovens, e eles filmaram, parte deles, o ataque. Às vezes por não saber o que fazer, muitos deles estavam com o celular, então os terroristas filmaram, as pessoas sendo atacadas filmaram, tem os depoimentos dos sobreviventes, e a gente tem literalmente centenas e centenas de corpos mostrando como isso aconteceu. E também os terroristas que foram mortos, Israel pegou os corpos dos terroristas e viu o que tinham neles. E tinham ali os planos, pessoal, escritos em árabe, os planos dos ataques. Os mapas das cidades mostrando onde tinham crianças, mostrando...
mais especificamente, onde ficavam os parquinhos, onde ficavam as creches, onde ficavam as escolas, onde fica a população civil. Eles não simplesmente entraram às cegas. Eles entraram com um plano muito claro do que eles queriam fazer. E nesse plano tinha também decapitação, tinha queimar pessoas vivas. Eles tinham um plano. Quando eles entraram, eles não fizeram as coisas sem querer. Eles fizeram as coisas muito bem pensadas. Então, para quem acha que uma pessoa que entra em qualquer país e decapita um bebê não é terrorista, sai dessa live, sai das minhas redes sociais, vergonha de vocês. E para todos aqueles que, ouvindo o que realmente aconteceu, entendem que o Hamas é um grupo terrorista, a gente tem que dar nome aos bois. Por quê? Porque o Hamas... Porque quando uma entidade é declarada como grupo terrorista, isso muda a maneira que o mundo se relaciona com ela. Eu não acho que a ONU seria capaz de chegar para o Estado Islâmico e dizer: vamos sentar e negociar com o Estado Islâmico. Negociar com quem? Com o terrorista? As pessoas acham que é capaz de negociar com o Hamas? O Hamas só vai negociar algo que seja interessante para eles. No caso, um cessar-fogo agora, para eles poderem se rearmar e reatacar Israel daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5. O Hamas não quer agora sentar e dizer: ok, vamos discutir a criação do Estado palestino? Não. O Hamas é um grupo terrorista. E eu acho que se o mundo todo reconhecesse isso, e se o governo brasileiro também claramente reconhecesse isso, isso seria melhor. Porque assim as pessoas entendem com quem a gente está lidando. E outra questão também, o dinheiro do Hamas. Alguém já fez os cálculos de quanto custa a construção de túneis do Hamas? Quilômetros e quilômetros e quilômetros. Uma cidade subterrânea se construiu embaixo do norte de Gaza. Por que não tem uma cidade em cima? Por que tem população de Gaza vivendo, passando fome, e eles têm dinheiro para construir túneis? Alguém já fez o cálculo de quanto custam 8 mil mísseis? Se calcula que o Hamas tem por volta de 15 mil mísseis. Eles lançaram até agora 8. Quanto custam 15 mil mísseis? Não é pouco dinheiro. Também foi oferecida a recompensa, a gente sabe disso, de terroristas que sobreviveram, foram presos por Israel e foram interrogados. Parte dos interrogamentos foram liberados por Israel. E os terroristas dizendo: nos ofereceram 10 mil dólares... e para alguns também 10 mil dólares e uma casa, para todo aquele que trouxesse um israelense vivo sequestrado. 10 mil dólares. Se calcula que o budget, que o orçamento do Hamas por ano investido em terrorismo é 350 milhões de dólares. 350 milhões de dólares são investidos em terrorismo. Na faixa de Gaza moram um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Imagina se esses 350 milhões de dólares fossem investidos na construção de infraestrutura elétrica, de água, escolas, hospitais. A faixa de Gaza podia ser um lugar lindo, eles têm praias lindas. Como aí em Israel tem praias lindas e no Egito tem praias lindas, Gaza também não é exceção. Eles podiam, inclusive eu vi algumas pessoas falando, podiam ser uma Singapura. Se esse dinheiro fosse dado à população que merece, que é a população de Gaza, mas esses 350 milhões de dólares anuais são investidos em terrorismo. E não sobra quase nada. O povo de Gaza recebe migalhas. 4 de cada 5 pessoas na faixa de Gaza vivem abaixo da linha da pobreza. Agora vamos perguntar o porquê eles vivem abaixo da linha da pobreza. Não é por causa de Israel. Eles vivem abaixo da linha da pobreza porque todo o dinheiro enviado ele é destinado ao Hamas. Dinheiro, pessoal, que muitas vezes vem também de doações internacionais. Eu, nesses últimos dias também, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo também um link para quem quiser doar para a população do sul de Israel. E algumas pessoas me perguntaram, mas por que tu não divulga links para ajudar a população necessitada de Gaza? E, infelizmente, eu, pelo menos, não achei nenhuma maneira de conseguir garantir que o dinheiro que é enviado para Gaza vai chegar à população necessitada. Esse dinheiro, na maior parte das vezes, é destinado ao Hamas, e o Hamas usa para o que eles querem, que é destruir Israel e investir em armamento.
Agora, como esse dinheiro chega em Gaza, pessoal? Boa parte do dinheiro que chega em Gaza chega em Gaza, quer dizer, chega no Hamas, né? Boa parte do dinheiro que chega para o Hamas chega de uma maneira legal. É dinheiro legal. O Catar é um dos grandes financiadores do Hamas, não da população de Gaza, do Hamas. O Catar manda milhões por ano para a ONU, para as Nações Unidas. Eles mandam para a ONU e a ONU encaminha esse dinheiro para Gaza legalmente. E esse dinheiro chega nas mãos do Hamas e é investido em terrorismo. Por que a ONU permite isso? Por que os bancos permitem que dinheiro seja mandado para o Hamas? Porque o Hamas não é reconhecido por todo mundo como organização terrorista. Eu acho que se alguém tentasse agora entrar no Banco do Brasil e mandar dinheiro para a Al-Qaeda ou para o Talibã, o dinheiro não chegaria. Tentem mandar para o Hamas, quer dizer, não tentem, obviamente, mas se o Hamas não é reconhecido como organização terrorista, o dinheiro pode continuar chegando. No momento que tem um reconhecimento internacional que é uma organização terrorista, o dinheiro para o terrorismo, ele para. O dinheiro tem que chegar, mas tem que chegar para a população palestina, e não é isso que tem acontecido. Então, vamos deixar isso bem claro. E eu quero falar números só para vocês... Eu tô ficando vermelha. Eu quero falar números para vocês, só para vocês terem uma ideia do que realmente é a proporção de tudo isso. Entre 2012 e 2021, só o Catar mandou 1,45 bilhões, com B. 1,5 bilhão quase de dólares foram enviados do Catar para o Hamas. 1,5 bilhão. Agora pensem o que 1,5 bilhão poderia ter sido usado para construir para a população de Gaza. Por que Gaza depende de água de Israel? Israel dá água para Gaza. Israel dá eletricidade, porque se Israel não desse, a população de Gaza ia morrer. Sem água e sem luz. Por que Israel precisa? Por que Israel precisa dar? Por que o Egito não dá? Por que o mundo não ajuda a população de Gaza? O dinheiro que chega, que não é pouco, ele chega sempre para o Hamas. Então, é impressionante o descaso do Hamas com a população palestina. E as outras fontes de renda... antes de falar das outras fontes de renda do Hamas, onde é que está a liderança do Hamas? Onde é que estão os chefões do Hamas? Onde é que eles estão na faixa de Gaza? Onde é que eles estão? Os chefões do Hamas estão no Catar. Os chefões do Hamas estão no Catar. A localização deles é sabida. Eles dão entrevistas lá. Eles fazem viagens dentro do Catar. Só que já que o mundo não reconhece, não todo mundo reconhece o Hamas como uma organização terrorista, o Catar pode esconder terroristas dentro do país deles. Se o mundo todo reconhecesse o Hamas como um grupo terrorista, o mundo poderia também pressionar o Catar e dizer: olha, Catar, vocês são um ninho de terroristas, vocês vão sofrer consequências, a gente vai fazer um embargo para vocês, a gente vai fazer sanções contra o Catar, e assim talvez o Catar abrisse mão de mandar dinheiro e ajudar o Hamas. Mas não. E agora, vejam só o absurdo, quer dizer, a liderança do Hamas está sentado em hotéis 5 estrelas, numa vida super confortável no Catar, enquanto a população de Gaza, a população que eles dizem defenderem, está passando fome e sede e está sofrendo na faixa de Gaza. Quer dizer, eles estão fazendo jihad, mas eles estão lá longe, eles estão no conforto da casa deles. No Catar, outra vez. Outras fontes de renda para o Hamas são drogas, eles se metem com tráfico de drogas. Eles também têm muita criptomoeda, como Bitcoin, Ethereum, criptomoedas, e também o Irã. Hoje em dia, entre os maiores financiadores do Hamas está o Irã. E por isso, se o mundo reconhecesse o Hamas claramente como grupos terroristas, eles poderiam congelar essas contas de banco, congelar essas criptomoedas, congelar os bens do Hamas e usar isso para outra coisa. Mesmo que seja pegar esse dinheiro, comprar comida e dar para a população de Gaza, e não simplesmente chegar como dinheiro em Gaza, que como tem chegado, e eles usam isso para fazer o que quiser.
Então, realmente é uma vergonha ver o mundo dessa maneira, complicente, e permitindo que o Hamas continue recebendo fundos e continue fazendo tudo o que eles estão fazendo. Então, na realidade, eu acho que o que eu queria falar com vocês eram algumas coisas. Primeiro, agradecer a todos pela preocupação, pelas orações. Eu tô bem. O Cef, meu marido, meu filhinho Iair, a gravidez, estamos bem. O bebê ainda não chegou, ainda tá aqui dentro. Ele chega, se Deus quiser, na semana que vem. Mas eu não consegui postar porque minhas redes estão sendo censuradas. E agora é mais um exemplo disso. Essa live caiu, eu tive que recomeçar. Então, quem puder compartilhar, quem puder se inscrever e ajudar, realmente isso ajuda as redes sociais entenderem que a gente não tá aqui distribuindo fake news,